Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Itens 14 e 15. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoará-los, eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis que desses ensinos de Jesus que deve calar em vossa inteligência e falar bem alto o vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas apareções, que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoará, mas não sem limites. Perdoará cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinará aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões. E aos maus tratos, às injúrias, será doce e humilde de coração, não medindo jamais a manusitude, e fará, enfim, para os outros o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Não, tem ele de te perdoar sempre, e caso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas falhas. Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-vos a vós mesmo. Perdoai, usai indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigo do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos levantará. Humilhar-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meu bem-amado, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo à parte daquele que do alto dos esplendores celeste tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoado. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgente, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por altos os erros dos vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Espírita, não vos olvidei de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca teve reduzir-se uma expressão vazia. Vos dizei, espíritas, sede de alto esquecimento do mal que vos tenha feito, e pensai apenas numa coisa, no bem que possois fazer. Aquele que entrou nesse caminho, como deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsável que Deus conhece. Fazei porque eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que possa dormir à noite, nada tendo contra o seu próximo. Perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fosse duro, exigente, inflexíveis de guardar-se até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tem de grande necessidade de indulgência? Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Que sabe se, mergulhando em vários mesmo, não descobrires que fosse o agressor. Quem sabe se nessa luta que começou por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fosses vos dar o primeiro golpe, se não fosses escapar uma palavra ferina, se não usasse da tua moderação necessária. Sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão insustentável. Mas essa é ainda uma razão
para serdes indulgente e para merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fois realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenasse o caso com represária, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizesse, sois realmente culpado. Admitimos ainda que nada tende a reprovar na vossa conduta, e nesse caso maior será o vosso mérito, se vos mostrasse clemente. Mas há duas maneiras bem difíceis de perdoar. Há o perdão de lábios e o perdão de coração. Muitas vezes dizemos ao adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimenta o segredo prazer pelo mal, que lhe acontece dizendo a si mesmo, que foi bem merecido. Quando diz, perdoo, e acrescento, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. Esse perdão, segundo o Evangelho, não. O verdadeiro perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado e é o único que vos será levar em conta, por Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras simples, fingimento, o esquecimento completo e absoluto das ofensas e o próprio das grandes almas. O rancor sempre é um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Bom, o que a gente vê no item 14, tanto perdoar como ensinar o próximo. Eu digo em perdão, eu perdoar e ensinar a quem está próximo de mim. E a palavra perdão, a gente pensa assim, às vezes a gente perdoa uma pessoa, mas lá no fundinho ainda fica, né? Então eu não perdoei, isso não é perdão. Perdão é mesmo perdoar, mesmo continuar com a pessoa. E às vezes a gente questiona em perdoar e a gente fala, nossa, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Vem e faz uma coisa, vem e faz uma coisa. Mas eu acho que eu tiro esse item que quanto mais aprendizado a gente está tendo, mais a gente é cobrado. Então a gente tem mesmo que estar sempre com isso. Eu acho que as duas palavras vêm junto, paciência e perdão. Então a gente tem que ter paciência e tem que ter perdão. E o perdão não é só de boca, é de coração. Então, às vezes, até mesmo aquela pessoa que me ofendeu, eu posso fazer um gesto de carinho e eu sei que dentro de mim eu perdoei ela. Eu posso dormir em paz comigo mesmo e perdoar. Porque eu acho que cada vez que a gente perdoa uma pessoa, a gente fica mais leve. Então, eu tiro esse como perdão. Eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Obrigada.